Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 208 e recebemos o professor Flávio Viliges para uma conversa sobre a filosofia das emoções, as emoções na filosofia, na política e em torno do racismo. O professor Flávio Viliges é associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria. Tem interesse em ética do cuidado, ética das virtudes, psicologia moral, racismo, afetividade e filosofia das emoções. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos páginas no Facebook, no Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Flávio Viliges sobre a filosofia das emoções. Hoje a gente recebe o professor Flávio Viliges, direto de York, na Inglaterra. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Nossa conversa de hoje vai ser sobre filosofia das emoções. E a pergunta inicial, quase incontornável de quem faz filosofia, é perguntar o que é. Então, eu vou nesse caminho, vou perguntar ao professor o que são emoções. Obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer participar do teu podcast, que tem muitos seguidores, e é um prazer também, uma honra, porque eu aprecio, assim, valorizo muito esse tipo de iniciativa, né, de tentar aproximar o trabalho acadêmico, o trabalho que é feito nos departamentos de filosofia da comunidade, assim, da sociedade. E emoções eu acho que é um dos temas, talvez, que na nossa formação, na dinâmica, digamos assim, da pesquisa brasileira, ele ainda tem recebido pouca atenção, não está sendo tão estudado, né? Agora tem o Felipe, tem mais alguns, o Felipe Nogueira, que está em Lavras, se não me engano. Tem mais alguns pesquisadores também, né, em Santa Maria. A gente tem feito bastante coisa nessa direção, mas ainda é uma área pouco estudada. Só que, falando aí do podcast, né, emoções tem tudo a ver com a vida das pessoas, né, em geral. Então, é até curioso, né, que a gente não fale mais disso, né, dentro da nossa área. Com relação mais direta à tua pergunta, existem várias teorias, na verdade, não tem uma única, como tudo. Mesmo na ciência também tem disputas, né, mas na filosofia, no momento, tem dois grandes grupos, digamos, de teorias, né, que são chamadas teorias não cognitivistas e as teorias cognitivistas. As teorias não cognitivistas foram defendidas, elas são, existe até hoje, né, o Jesse Prince, em parte, pode ser classificado como um não cognitivista, mas o grande expoente, assim, o grande formulador dessas teoria não cognitivista clássica foi o William James. E ela é não cognitivista porque elas afirmam que as emoções, que é, por exemplo, emoções como medo, o medo que eu tenho de um cachorro, por exemplo, o medo ou a raiva que eu sinto de um vizinho barulhento, o William James defendeu essa tese que emoções dessa natureza, né, elas são, na verdade, não são um tipo não envolve diretamente um vínculo intencional com o objeto, né? Elas são respostas corporais automáticas, muito imediatas, digamos assim, né? Eu vejo o cachorro, eu sinto um certo tremor, os músculos se contraindo, e a percepção dessa mudança é a emoção. Então, por isso que é não cognitivo, porque eu não tenho, nas teorias cognitivistas,
se diz que eu vejo o cachorro, por exemplo, como uma ameaça ou como perigo, e a partir dessa avaliação, desse pensamento ou desse juízo, né, alguns afirmam que o componente aí é de um juízo, eu vou sentir medo, né? Então a emoção ela é essencialmente vinculada ao medo, enquanto no cognitivismo, enquanto o William James diz que ela é essencialmente a percepção de uma mudança corporal. Então não tem. Claro que as duas teorias sofreram uma série de críticas, né, de objeções. Tanto a versão do William James quanto do Jesse Prince, no caso da Jesse Prince é um pouco mais complicado, mas eu poderia apresentar também, mas acho que vai ficar muito extenso. E enquanto as versões cognitivistas da Nussbaum e do Solomon, elas sofreram bastante críticas, porque a ideia, por um lado, a crítica principal contra o, o James é que emoções, elas são fenômenos, elas envolvem uma certa apreciação da realidade, né? Quando eu sinto medo, eu vejo algo, né, como sendo ameaçador. Então, esse componente, ele é parte, né, da emoção, e a teoria tem dificuldade, em muitos casos também, eu posso ter emoções e não ter reações corporais, né, do tipo que o William James menciona, né? Então, essas teorias não cognitivistas foram criticadas justamente por não dar conta do componente intencional, do fato de que as emoções, elas sempre enxergam, digamos assim, né, apresentam o mundo sob uma determinada perspectiva valorativa, né, como ameaçador, como ofensivo, como causando dano, né, ou como bom, né, no caso da alegria, no caso das emoções boas, né. E já os cognitivistas também, aí por outro lado também foram atacados, né, porque tem algumas dificuldades, por exemplo, eu posso ter crenças, né, no caso, pensar na Nussbaum, né, que defende que a emoção é um tipo de juízo. Eu posso ter certos juízos, eu posso julgar, por exemplo, que eu estou perfeitamente seguro num determinado local, como na beira de um precipício, assim, bem protegido, mas mesmo assim sentir medo, né? Então, tem essa dificuldade de compatibilizar ou de mostrar que as emoções sempre são juízos, que elas sempre são sensações corporais. E essa dificuldade, então, levou ao desenvolvimento de teorias mais recentes, que são chamadas de teorias sui generis, né? O Peter Gould, por exemplo, tem um trabalho importante nessa direção. Na tradição fenomenológica também, o Jan Slab, é um professor jovem que está em Berlim, também tem trabalhos importantes nessa direção. Eles tentam mostrar que uma teoria redutiva não consegue dar conta da natureza das emoções. Elas são entidades complexas, compostas por componentes cognitivos, né, como, por exemplo, algum tipo de crença, pensamento ou juízo. Elas têm sensações, né, de ordem músculo-esquelética. Elas têm tendências de ação, né, que são respostas comportamentais associadas. Quando eu sinto medo, eu tenho uma resposta de fuga. E elas têm principalmente uma fenomenologia, uma forma de sentir, que é específica de cada emoção, né? Então, esses componentes, eu não consigo fazer uma teoria, digamos assim, satisfatória das emoções, sem mostrar como que esses componentes se vinculam essencialmente com a corporeidade, com o nosso corpo, né? Porque crenças, por exemplo, elas não têm o vínculo de estímulo corporal que as emoções têm. E sensações têm estímulo corporal, mas é de uma outra natureza também, porque elas são sensações. Sentir calor na mão, por exemplo, pode no máximo chamar atenção para a tua mão, mas ele não te mostra assim o mundo sob uma certa perspectiva, né? Que é o que a emoção faz. É muita coisa já. Eu já tô aqui emocionado.
Eu tô tentando responder, se tu me situar aqui, eu tô pensando em situações específicas, assim, em que você é avisado pelas pessoas que você está emocionado, sabe? Porque se você tem essa percepção da emoção como algo é, não cognitivo, uma percepção não cognitiva também, pode ocorrer o caso de você, e muitas vezes ocorre o caso de você ser afetado, estar na tonalidade afetiva, estar emocionado, mas não se perceber emocionado, né? Não perceber em você mesmo esse dado, né? Eu Aham. estou pensando muito aqui também na situação do autismo também, que a pessoa tem dificuldade de processar a emoção nos outros e nela mesma, né? Uhum. Então a gente tem um problema também, que é esse de ahm, como as emoções afetam ah, diversas, diversas pessoas ah, e o tipo, como ela processa, porque tem processamentos diferentes, né? Nisso, eu não Sim. sei se uma teoria só dá conta de todas essas diferenças, né? Sim, eu tendo a concordar com os pontos que você levantou, mas isso é uma amostra de como o universo afetivo é complicado assim de categorizar, né? Da gente conseguir fazer uma teoria que faça, que dê conta, né? Ah, tanto isso é uma coisa que vários autores têm chamado a atenção hoje nas principais pesquisas. Inclusive tem um aumento, assim, digamos, né, das distinções entre fenômenos afetivos que há pouco tempo a gente não tinha, né, como atmosfera afetiva, humores, né, que são moods em inglês, e emoção, sentimento. Então tem uma lista, tem dentro dos sentimentos, tem sentimentos existenciais, que é o que o Matthew Radcliffe tem defendido. Então tem uma lista muito variada. E eu assim, parece, não é impossível, né? Porque a gente consegue enquadrar, mas é bastante difícil tu fazer uma teoria unitária, assim, né? Que dê conta satisfatoriamente de todas as emoções, né? E é um problema grande, assim, eu acho que essas teorias, tanto da primeira geração aí do James, do Solomon, da Nussbaum, eles foram muito criticados justamente porque parecia, assim, pareceu para muitas pessoas que havia um reducionismo exacerbado, né? Que é óbvio que tem casos em que a emoção se aproxima de um juízo, né? Mas ou em outros casos que a emoção é evidente, assim, a, a dimensão corporal, né? Mas tem esperança, tem fenômenos como a esperança de fundo, por exemplo, que o Radcliffe chama de um sentimento existencial. Ela é uma forma como tu acessa globalmente, digamos, a realidade, e pessoas que não têm esse tipo de sintonia afetiva com o mundo no seu fundamento, digamos, elas vão ter experiências emocionais completamente diferentes, né? Pensando aqui, sem falar, claro, nesses exemplos que você mencionou, né, de respostas a emoções, por exemplo, tanto no processamento quanto na experiência afetiva de crianças, por exemplo, com autismo, ou pensar pessoas com doenças degenerativas, como Alzheimer, né, que elas podem ter alguma memória, assim, mas normalmente elas não conseguem coordenar e organizar, digamos, a estrutura experiencial de uma maneira que perceba que o teu eu presente, ele não, ele é distinto, né, do teu eu passado e que tu não tem acesso a ele, né? Então, isso tudo cria uma série de problemas para compreensão emocional, né, para solidão, por exemplo, né? Tem uma discussão, assim, de como se os autistas, por exemplo, as pessoas com autismo, as pessoas com Alzheimer, se elas sentem solidão, porque elas, em muitos casos, né, se tu pensar em situações assim mais severas, de fato parece que os vínculos com o mundo, eles estão, e com outras pessoas, eles estão bastante
danificados, digamos assim, né, em termos de organizacionais, né, então tudo isso dificulta. Mas, por acaso, que agora que você falou do autismo, é um dos temas que eu tenho lido, e também bastante insatisfeito, assim, porque os primeiros trabalhos tinham essa visão que a criança autista ela não consegue experimentar uma perspectiva do outro, né? Ela não consegue manifestar empatia, né? Mas o autismo tem um espectro assim, é muito variado, né? Eu tenho um menino autista, então eu tenho aprendido bastante sobre isso também. E o que eu diria assim, né, de maneira geral, né? Claro que tem muita detalhamento, assim, muita especificação que precisaria ser feita, mas eu acho que, no geral, o autista ele tem uma forma distinta de experimentar a afetividade. Não é exatamente que ele está bloqueado, né? Tem um trabalho muito bonito da Temple Grandin, que ela menciona o menino que ela conheceu, que ele tinha ele era um autista sensorial, assim, com percepções muito intensas, né, de sons, por exemplo, qualquer pequeno ruído, assim, para ele era uma coisa absurdamente difícil, né, de suportar. Então, e ela fez uma pergunta para ele, ficou um tempo, assim, com ele, uma meia hora, não sei, e ela contando, assim, como que deve ser os processos de pensamento e de como ele estava lidando com toda a luz do lugar onde eles estavam, os ruídos, né, que ninguém percebe, que ele estava percebendo. E depois de um tempo, sim, muito tempo, eu não lembro exatamente, ele respondeu a pergunta dela. Depois ele conseguia, ele gritava, sei lá, fazia coisa assim, porque ele precisava lidar com um excesso de perceptivo que ele estava experimentando. E ele, no final, responde. Então, a gente tem uma tendência, assim, a esperar um padrão, né, comportamental muito semelhante, mas mesmo, então, em humanos normais, digamos assim, entre aspas, né, mas nesses casos, mesmo no próprio espectro, tem variações, e eu diria que um bom número, a experiência afetiva, ela não é bloqueada, né, ela existe. E a gente aqui tem um pouco de dificuldade de compreender como que se dá esse tipo de experiência. Então tem que avançar mais na pesquisa. Sim, eu tenho, meu filho tem autismo também, a pergunta também tem a ver com essa necessidade de um letramento também sobre as emoções, de você Sim, falar para ele, ó, esse rosto aqui é um rosto de felicidade, esse rosto aqui é um rosto, e ele vai começando a reagir porque ele vai sendo letrado. Então é como se você tivesse uma necessidade cognitiva também, de você organizar as coisas, né? E aí você pode ter diferentes relações com esse tema, né? E a ideia de que você tem uma percepção também é uma coisa curiosa, porque às vezes você é tomado por uma emoção forte. Eu estou pensando aqui nos deuses gregos, né? Ou nos deuses dos panteões africanos, né? Que eles muitas vezes são vistos como emoções, né? Que eles levam a pessoa. A gente traduz eles modernamente como emoções, né? Porque eles levam como uma pessoa. E aí depois o julgamento da consciência dela é afetado, porque ela foi levada. E socialmente era aceitável esse tipo de situação. Né? Mas eu queria voltar num ponto assim, das distinções que a gente estava fazendo, instrumentais e necessárias até, da diferença entre emoções e sentimentos. Eu já vi alguns autores que falam da diferença, fazem essa diferenciação e colocam os sentimentos como narrativos, né? Que as emoções seriam esses elementos não narrativos e os sentimentos seriam narrativos. Essa distinção faz sentido? Como que você vê essa distinção? é bom. É um tema, é uma pergunta, eu acho que eu mais recebo, assim, eu acho que a minha resposta nunca é satisfatória, porque o que eu digo é que existem muitos sentidos em que a palavra sentimento é empregado,
E, por exemplo, hoje mesmo eu estava lendo um texto de um filósofo da Routledge, do manual da Routledge para filosofia das emoções, e ele distinguia entre sentimentos intencionais e sentimentos não intencionais. Sentimentos não intencionais seriam as sensações corporais. E sentimentos intencionais seriam aqueles sentimentos que têm uma certa carga, por exemplo, quando tu te sente cansado depois de um dia de trabalho. Ele está falando sobre ti, do teu corpo, né? Mas ele fala também sobre a tua experiência. Então, ele não é meramente corporal. E ele também distingue entre sentimentos que são que ele chama assim de rasos, né? Como, por exemplo, sentimentos que eu tenho de prazer e dor. A raiva é uma emoção negativa. A alegria é uma emoção positiva. Ela tem um componente de prazer e a raiva tem um componente de dor. Mas esses são sentimentos rasos que se opõem daí ao sentimento mais elaborado, que é essa versão, né, que é o intencional, que ele tem uma base sensorial, mas é claramente um pouco mais informativa, né? Ela te ensina mais do que está acontecendo contigo, tem referência ao self também, porque eu me vejo, né, no sentimento, então eu aprendo coisas sobre mim quando eu me sinto cansado, por exemplo, não só sobre o meu corpo, né, que o meu corpo tá, mas também que a minha vida, que eu tenho que mudar, que eu estou trabalhando demais, né, e tudo isso dentro de uma nomenclatura de sentimento, né. Mas, então, uma distinção inicial, assim, que tu poderia fazer é que as emoções, elas têm componente intencional. As emoções, elas são diferentes dessas sensações, por exemplo, de frio na barriga, desses sentimentos que eu tenho quando eu tenho uma emoção. A emoção é mais complexa do que o sentimento que compõe a emoção. Quando eu sinto medo, sei lá, eu posso ter uma contorção, né? Ou um aperto no peito. Esse aperto no peito, normalmente, ele é caracterizado como um sentimento. Mas ele tem, claramente, as emoções, elas têm sentimentos desse tipo, mas que têm conteúdo intencional. Então, as emoções, elas são, o Peter Gold diz, elas são feeling words, elas são sentimentos que não se dirigem para o corpo, elas se dirigem para o mundo. Elas estão te dizendo, quando tu está arrependido, tu sente uma série de mudanças no teu corpo, assim, no teu astral, na tua forma de experimentar o teu ponto de vista. Mas tu sente também, tu tem claramente, né, o conteúdo intencional de que tu fez algo errado com relação a alguém, tu errou em tal momento, deveria ir lá pedir desculpa. Toda a tua experiência é transformada por esse sentimento que é em parte corporal, muito sutil corporalmente, mas claramente tem conteúdo intencional. Então, uma primeira distinção que poderia colocar assim que o sentimento ele é a parte sentida da emoção. Ele é tanto essas sensações, né, que eu mencionei, quanto as prazer e dor, quanto aí algumas tradições, o Peter Gold diz isso, né? O Peter Gold distingue entre sentimento como sensação bruta e sentimento como direcionado ao mundo, né? Então, a emoção é um tipo de feeling toward, é um sentimento voltado para o mundo. Porque é importante dizer isso, né? A emoção não é pensamento. Então, o componente de sentimento é central nas emoções, tem que ser preservado. Agora, tem alguns autores, o meu querido professor Brum Torres, o João Carlos Brum Torres, já me disse que ele acha que sentimento tem esse sentido que você indicou ali, narrativo, né? Sentimento é uma coisa de longo prazo, então o amor, por exemplo, ele é uma experiência, né, que envolve se enxergar numa relação, né, diferente de uma emoção que tem início e tem fim. Isso eu acho que dá para usar, né? Não vejo problema, assim, mas eu tendo nos meus trabalhos, assim, nas pesquisas, eu tendo a usar sentimento como o conteúdo sentido da emoção. Ele é um componente da emoção. Embora exista, né? Se possa falar em sentimentos também, em geral. Mas, e tem
Ainda para finalizar, essa noção de sentimento do Radcliffe, né, que é bastante complexa, é nova, né, que ele entende que tem certos estados afetivos que eles são pré-intencionais, eles fornecem a base para qualquer vínculo intencional com a realidade, como a esperança, por exemplo, ou tu pode ter o luto, ou em certos distúrbios como psicoafetivos, como a depressão, tu pode ter um sentimento de fundo de realidade, assim, que o mundo, que as coisas estão muito distantes, estão muito afastadas e exigem uma força enorme para chegar até elas e tu não consegue fazer esse tipo de movimento. Então, esse é um uso de sentimento como uma, uma entidade, assim, uma atmosfera afetiva que envolve o nosso corpo, a forma como nós experimentamos o corpo, envolve a forma como o nosso modo de estar no mundo, né, também, que é importante na abordagem dele, por exemplo, né. E tu pode pensar também nesses sentimentos coletivos, né, como, por exemplo, por último, né, de uma partida de futebol, por exemplo, que tem uma certa excitação, assim, no ar, isso também, ou um certo sentimento no cara, por exemplo, com a morte do George Floyd, assim, que teve um sentimento de indignação que atravessou o mundo, né? Todo mundo se conectou com ideias, digamos assim, de injustiça, né? Tu pode falar que tem um tipo de sentimento coletivo nessa direção, mas vai depender muito do autor que você estiver lendo, assim, né? Não tem um vocabulário consagrado, assim, ortodoxo, né, para falar de sentimento. Eu mesmo, cada autor que leio, encontra uma definição diferente, né? Então, não dá para... Não sei se eu te respondi. Não, eu acho que você mostrou que tem uma disputa de visões aí muito curiosa, até porque o sentimento pode ser o prévio ou pode ser o linguístico lá na frente, né, quase, né? Aquilo que é, aquilo que tá antes e aquilo que tá depois, quase, né? Tipo, processamento do linguístico, né? Mas é bem curioso como você tem essas dificuldades de você situar e como isso. Eu vou te fazer uma pergunta sobre como isso afeta a filosofia, sabe? Porque você me contou uma história recente desse debate sobre a filosofia das emoções, mas você pode colocar isso no começo da filosofia. E se você coloca essa questão no começo da filosofia, de certa forma você amplia a filosofia, porque tratar das emoções não é uma coisa que só existe no Ocidente, né? Esse debate amplia porque você também coloca lá o Aristóteles, a Nussbaum gosta de colocar isso, né? O Aristóteles pensando no movimento dos animais e como eles, de alguma forma, tinham uma cognição em relação à ação, mas essa cognição tem um elemento sentimental, uma disposição emotiva, né? Eu queria te perguntar isso. O que isso dá emoções transforma a filosofia, né? A primeira, acho que obrigado pela pergunta, que eu acho que é uma mais importante da nossa conversa. A primeira grande, eu acho, mudança, né, um tipo de afetação, assim, que o estudo das emoções pode ter na filosofia, é perceber que a distinção clássica entre razão e emoção, como duas faculdades completamente distantes e incompatíveis entre si, né, ela é uma grande confusão, digamos assim, né, que se armou, né, não tanto, digamos assim, pelas figuras que examinaram, né, e eu acho que se pode falar, né, em razão e emoção também, mas não, no sentido um pouco mais preciso, assim, se você pensar, por exemplo, em atividades intelectuais, né, como você acabou de mencionar, qualquer atividade racional, né, como
explicar um fenômeno envolve curiosidade, que é um estado, é um tipo de afeto, né? Envolve a raiva, às vezes ela potencializa a tua habilidade para responder, né? Só responder críticas, né? De adversários de uma forma mais consistente, né? Agora tem alguns estudos que tentam mostrar que a ansiedade também ela é cognitivamente vantajosa, que quando eu tenho uma prova, por exemplo, fico ansioso, então a tendência, é claro que pode perder o controle da ansiedade também, mas a tendência é potencializar, assim, pensar, ver se tu leu tudo, se está bem preparado, né? Então ficar num estado mais cognitivamente, assim, ela dispara, né? Processo de reflexão e raciocínio, né? Então, esse é um primeiro. Então, eu não acho que a tese, né, de que a razão é boa, digamos, né, ajuda a compreender, que a verdade, digamos assim, é o resultado de um processo racional. O acesso à verdade, ele depende de um processo racional. Isso me parece ser uma tese bastante discutível hoje, né? Eu gosto de dizer para os meus alunos que tem certas verdades que elas dependem de um tipo de atenção empática, de um tipo de abertura amorosa, assim, para o teu objeto, né? Tu pensar, por exemplo, tem a Catherine Eldin, a Margaret Little, elas têm vários textos, assim, mostrando que tem certos componentes da realidade que eles só são acessíveis se eu entro num certo estado de vínculo afetivo, vínculo emocional. O mais evidente é o caso das pessoas que a gente ama, assim, a gente enxerga pequenos detalhes do comportamento delas que eu não consigo perceber num estranho. Então, eu sei quando o meu filho está sofrendo porque eu gosto dele, e é porque eu gosto dele que essas informações, elas se tornam, elas ganham saliência, né? Eu posso capturar o que está se passando. Então, uma primeira, eu acho importante, transformação, eu diria, né, de como a filosofia ela pode se complexificar, assim, e perceber, né, que a racionalidade ela tem muito de afetividade envolvida, né? E o contrário também é verdadeiro. As emoções elas são em parte processos que envolvem formas complexas de cognição, formas complexas de captura da realidade. As emoções na política, por exemplo, isso é bastante evidente, né? As emoções, elas têm, assim, tu tem uma arquitetura emocional básica que pode ser acionada para o nosso próprio benefício. O medo, por exemplo, é um caso interessante para a gente discutir essa questão. A gente tem um aparelhamento, digamos assim, natural, né, para detectar medo e rastrear ameaças. E no caso do vínculo social e da experiência política, as emoções elas são carregadas cognitivamente de tal maneira que o sujeito passa, por exemplo, a temer algo que é completamente inventado, né? Alguma coisa que não existe, por exemplo, sei lá, um vírus mortal que alguém está desenvolvendo e que é a presença de determinados grupos dentro da sociedade, né? Como o Trump está dizendo agora que os imigrantes ilegais eles estão criando um grande exército para destruir os Estados Unidos. Então tu cria um tipo de ameaça, um sentimento de pavor, né? E ele geralmente é direcionado para grupos que são tradicionalmente excluídos socialmente. Então aqui também tu vê que tem uma série de processos cognitivos envolvidos. A emoção, ela está sendo empacotada, digamos assim, com dinâmicas sociais, com dinâmicas de exclusão política, e elas são direcionadas, daí, nesse caso, para grupos, né? Então, tem muita cognição envolvida para o bem e para o mal, né? Nesses exemplos, agora, no final que eu estou dando, ao contrário
curiosidade, por exemplo, o que a emoção faz é criar essa atmosfera de uma luta, né, entre grupos sociais, né, de ressentimento, raiva, ódio, desejo de destruição, tudo em função de uma articulação, digamos assim, política com base na nossa vulnerabilidade, no nosso medo de perder emprego, medo de ser morto num assalto, né? Então, políticos, especialmente, têm uma habilidade muito grande para mobilizar emoções nessa direção. Mas não é porque as emoções são desenfreadas, né? Ou elas, óbvio, né? As pessoas fazem coisas sob emoção, que depois se arrependem. Mas elas são desenfreadas porque teve uma série de instituições sociais que alimentaram essas emoções distorcidas, né? Por isso que o trabalho de controle, digamos assim, né, de regulação emocional, não é um trabalho individual, é um trabalho da sociedade. Tu precisa criar formas que envolvam maior compreensão do que significa comunidade moral, do que significa conviver com diferenças, para que essas emoções elas não venham a ganhar, né, a força e a influência que elas têm tido, né, na atualidade. Então, mas isso tudo eu digo justamente mostrando, né, que os polos da razão e da emoção aí eles estão muito mais próximos do que a gente tende numa leitura assim superficial, tende a compreender. Um outro aspecto com relação à mudança na filosofia aqui é bastante curioso, até porque ontem eu estava lendo um trabalho novo do Darwall, que tu deves conhecer. É um professor de ética de Yale, bem famoso. O pessoal aí do Floripa já convidou ele esteve no Brasil também, num evento em Salvador, ali, o Simpósio Sul-Americano de Filosofia. E ele tem um livro agora, se chama O Coração e Suas Atitudes, que ele tenta mostrar que a filosofia sempre foi essa coisa muito fria, assim, de ficar no argumento, e muitas vezes as pessoas evitavam mostrar, né, enquanto elas estavam gratas por alguma coisa, ou evitavam mostrar que elas estavam esperançosas com um certo aluno. E então ele está falando da filosofia institucionalizada e como as práticas, entre aspas, racionais, assim, meio frias, mais objetivas da filosofia, tendem a impedir a manifestação desse tipo de afeto, né, de gratidão, de esperança, de perdão, e ele diz que ele demorou muito, então, e agora ele percebe que ele mesmo cometeu esse tipo de erro e está querendo, nos últimos textos dele, tentando mostrar assim como a filosofia também pode mudar, o ethos filosófico pode mudar na medida em que a gente cria ambientes assim mais cooperativos, né, que são mais ele diz que não são da ordem moral do respeito, como, por exemplo, eu não posso fazer certas coisas porque eu vou ofender a pessoa. Eles são da ordem da pessoa se sentir que merece. Então, não por dever, né? Como ele dá o exemplo do amor, né? Quando tu manifesta amor para a pessoa, tu está mostrando para ela que ela é digna de amor. Mas isso não tem nenhuma relação com tratar ela bem, por exemplo, que é uma coisa que eu devo fazer por dever, né? Então, é um trabalho muito bonito e eu acho nesses dois sentidos aí a filosofia deve ter mais coisas também que eu estou esquecendo agora, mas eu acho que é suficiente para a questão que tu levantou. Eu acho que é uma questão talvez muito ampla mesmo, né? Porque o Cornel West, por exemplo, ele chama atenção. Sócrates não chora. Então, tem todas as características que o pessoal descreve, mas ele não aparece em nenhum momento chorando. Então, tem um defeito nele, né? E a filosofia é feita à imagem e semelhança dessa negação de parte da humanidade,
né? Se você coloca o Sócrates como exemplo moral, eu fiquei pensando assim, como em alguns casos a existem certas pessoas que se colocam no palco público como reis filósofos, né? E elas fazem todo o discurso da razão e às vezes até atraem pessoas que se identificam com ela, com aquela dimensão racional, mas por baixo disso tem um esqueleto escondido atrás do armário que é a versão ao outro. Eu tenho razão, eu estou pensando em certos políticos, tá? Mas eu estou pensando, de certo modo, a filosofia treina as pessoas para isso também. Ela tende a treinar as pessoas para isso também, de um tipo de racionalidade que esconde dentro do armário a aversão à humanidade, a aversão às diferenças e um desprezo pelo outro, pela humanidade de forma geral também, né? Essa ideia de que a gente tem um treinamento, um modelamento de aversão ao outro, de não se emocionar, também faz parte desse jogo que você estava descrevendo, né? Eu queria que você comentasse justamente, já que eu tratei dessa dimensão política, como você vê isso afetando a política, que eu acho que isso é uma dimensão muito importante, né? A gente falou da filosofia, vamos falar um pouquinho desse recorte das emoções e a política. Como as emoções, desculpa, elas se Sim, vinculam com o universo político? sim, eu estou pensando aqui nas abordagens do Spinoza, de como as emoções são utilizadas e manipuladas no jogo político também, né? Talvez a gente tenha o nosso caso na política filosófica, o ideal socrático de comportamento tem essa dimensão de negar aspectos emocionais, alguns aspectos emocionais. Mas quando a gente pensa na política de um modo geral, a tonalidade afetiva que você estava comentando sobre ela, como isso ela afeta a política, como isso tem sido visto, ou isso não é objeto tão de análise? Aqui também eu tenho esse componente inicial que eu já mencionei, né, do carregamento, né, digamos assim, no caso do ódio, né, do ódio racial, por exemplo, que é um fenômeno que hoje na política tem sido muito mobilizado, né, tanto por esses candidatos extremistas, né, eles criam um inimigo interno, né, que pode ser o militante de esquerda, pode ser os comunistas, pode ser, no caso dos Estados Unidos, os imigrantes latinos, e na Europa agora, né, a imigração também tem sido bastante demonizada, né? Então, aqui tu tem uma primeira perspectiva, né, que é essa dimensão que o ódio social, certas formas de raiva, eles são literalmente projetados cognitivamente, digamos, né, tu utiliza componentes de rejeição, de desprezo, de inferiorização que já existem na sociedade e eles são direcionados institucionalmente, né, por essa a gente não é difícil rastrear, né, todos os responsáveis, né, ou todas as forças, digamos assim, sociais que trabalham, né, para criar esse objeto de desprezo, né? Mas ele existe, a forma como as políticas, por exemplo, nos pensar na história brasileira recente, né, como o debate sobre reparações. Ele é formulado assim de uma maneira completamente ofensiva, na verdade, né, porque a reparação ela surge como é tipo, vou dar dinheiro para alguém. E os impostos são pagos por mim, eu nunca participei de nada como da história escravista brasileira e agora eu vou ter que pagar, assim, nesse padrão, né, que o problema é colocado. Quando, na verdade, o pano de fundo, diga assim, afetivo, né, então tu já tem uma predisposição emocional a enfrentar demandas, por exemplo, de determinados grupos como minorias, né, nesse caso, sempre com uma atitude de desqualificação, né, como tais pessoas são moralmente não habilitadas a ter direitos, porque elas não pagam impostos como eu, coisa desse tipo, né, que as pessoas dizem, né, então,
nesse sentido, assim, eu acho que tem ficado claro nas pesquisas mais recentes sobre emoções políticas o quanto elas utilizam esses componentes de base social para criar um padrão de tratamento de questões sociais que é completamente desumanizador. Então, as emoções distorcem, né, também elas ajudam, né, a criar essa atmosfera que dificulta as posturas de receptividade, de respeito, de consideração pelas perspectivas que estão sendo colocadas, né? E, por outro lado, quando as pessoas reagem cansadas a essa estrutura, digamos assim, de opressiva, né, que a própria nossa comunidade moral, comunidade política fornece para lidar com demandas, né, como eu falei, por exemplo, no caso da reparação, quando tu protesta com violência, por exemplo, quando tem protestos com raiva, então a raiva também vai ser tratada, nesse caso, como patologia, ela vai ser tratada assim como uma reação bruta e não como uma reivindicação de justiça com bases normativas que merecem ser ouvidas e que uma sociedade decente, uma sociedade digna deveria atender. Então, no caso das emoções, tem essa políticas aqui, né, eu estou pensando no ressentimento, na raiva, na indignação, no ódio. Tu pode pensar também, né, nesses sentimentos de amor, de empatia, de solidariedade, mas principalmente as emoções que são tratadas como negativas, elas têm um grande componente de construção, e quando elas vêm de grupos minoritários, elas são sempre tratadas não como portadoras de um certo conteúdo intencional, de alegações sobre justiça, elas são tratadas como explosões. Então, por um lado, tu intensifica certas emoções danosas, e por outras, quando tu tem expressões legítimas, né, de base emocional, tu silencia, né, que é a ideia que foi abordada muito também pela tradição feminista, né, que da raiva feminina como uma patologia, né? Tu não é uma explosão, né? Ela não está reagindo a todo um sistema sexista, né? Que envolve a própria experiência, né? Então, eu acho que na política, né? Tu poderia... É claro, tem aspectos positivos, né? Esses tempos em Santa Maria, ela teve um protesto muito grande por uma aluna que escreveu no Instagram, não sei, numa dessas redes sociais, frases racistas contra os seus colegas de curso. E teve uma manifestação enorme, assim, teve mais de 2.000, 3.000 estudantes que ficaram, assim, uma hora ou mais na frente do centro onde ela estudava. E aquilo criou uma comoção na cidade, criou uma comoção no campus, na cidade, e fez com que o reitor, por exemplo, se tomasse providências, fez com que os delegados, as pessoas que iriam conduzir o inquérito, porque a tendência é que esse tipo de dano, né, moral e interpessoal e pessoal, individual, ele tende a ser tratado com menos caso, assim, porque não é uma coisa que envolve propriedade, envolve pessoas que já não são socialmente inferiorizadas, né? E quando quando essas emoções surgem e se manifestam, elas fazem com que as pessoas reajam com mais responsabilidade, elas fazem com que as pessoas procurem entender quem falhou. Então, nesse sentido também, emoções são positivas porque elas criam um tipo de vínculo, de unidade social que torna crimes, por exemplo, mais transparentes, né? Como nesse caso a violência do racismo, que tende a ser tratado, né, como algo que daqui a pouco se esquece, né? Quando tem indignação, quando tem resposta pública, assim, quando tem emoção política envolvida, a tendência é que essas questões sejam tratadas de maneira mais séria. Tem alguns autores também que mostram que o amor, por exemplo, tem um papel importante
na política, justamente porque as pessoas se vinculam, né? O antirracismo, por exemplo, é um movimento fortemente marcado pelo amor, né? Tu tá lutando pelos teus filhos, pelas pessoas que tu ama, para que elas sejam tratadas. E então o vínculo dentro do ativismo, ele se dá por esse sentimento, né, de irmandade, de proximidade. Então tem várias perspectivas que tu pode analisar as emoções na política, muito ricas e muito interessantes, muitos trabalhos bons, né, que eu também não conheço completamente, mas que têm me interessado assim cada vez mais, porque tem se mostrado importante para entender os fenômenos políticos contemporâneos, né, da análise das emoções. Tem um aspecto que eu acho muito importante e difícil, que é essa necessidade de você ser curioso com o outro, mas essa curiosidade, de certa forma, tem que se afastar dessa curiosidade antropológica, da antropologia clássica, de você ser curioso para o outro para manipulá-lo e dominá-lo melhor, que era isso que a antropologia clássica fazia, né? Richard Burton, que era o explorador inglês que aprendia línguas e se aproximava dos povos e tinha essa comunhão através desse conhecimento em comum, mas fazia isso para colonizar melhor, né? Eu estou pensando aqui também que a gente está multiplicando centros de estudos como nos Estados Unidos, né? Eles fazem centros de estudos latinos, centros de estudos africanos. Eu não sei se o objetivo deles, até que ponto que é entender ou é manipular também, colonizar melhor o outro, né? Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que a conversa com a alteridade, a conversa sobre temas raciais, sobre temas quando a conversa entre homens e mulheres tem todas essas dimensões, né? De você se aproximar com curiosidade, mas a curiosidade não é suficiente se não tiver um sentimento, uma emoção vinculada, né? Eu acho importante essa pergunta, eu acho correto, assim, o teu pressuposto, né, aqui eu queria lembrar um trabalho de uma autora que eu gosto muito, a Iris Murdoch, tem um texto dela traduzido no Brasil, A Soberania do Bem, e ela tem essa tese não tão conhecida, né, que o tratamento propriamente moral, né, acho que é nessa direção que eu entendi a tua pergunta. No caso do Burton, por exemplo, tu não está te aproximando de alguém, né, se tu vai procurar essa pessoa com interesse, né, com viés, né. Isso é muito claro também naquele filme o último agora que o Robert De Niro fez, que com o Leonardo DiCaprio, eles trabalham por uma companhia que tentam comprar terras de indígenas nos Estados Unidos para instalar, porque descobriram que tem muito petróleo na região, né? Então tem casamentos assim que são arranjados com o próprio casamento do DiCaprio tem ele é um tipo de negociação, assim, o filme é ambíguo, né? Ele tenta mostrar que existe também um pouco de sentimento, mas no fundo, então, o que esses personagens como esse do DiCaprio, eu não consigo lembrar o nome do filme agora, e, e esse do Burton, né, que você mencionou, eles não estão, de fato, criando uma relação propriamente moral, né, de consideração pelo outro. E o que ela envolve, esse tipo de relação? Aqui que é interessante o trabalho da Murdoch, né? Ela sugere que a nossa mente assim, é uma maquinaria de criar desculpas para autoindulgentes, assim, para o nosso egoísmo, para os nossos interesses, né? Então, eu estou sempre, mas eles não reclamaram, então eu posso ir lá invadir. Eles têm tanta terra, podem depois ir para outro lugar, né? Então não tem problema você ficar. A gente cria essas falsificações, né, da própria experiência. E ela sustenta que o encontro moral, digamos assim, propriamente dito, envolve superar
essas armadilhas do nosso ego, né, essas falsificações, e a única forma de fazer isso é através de um tipo de atenção, né? Ela diz assim, um esforço, que é um esforço da vontade, que ela chama de uma atenção amorosa. Então, tem que procurar procurar ser realista, assim, perceber as coisas como elas realmente são, né? E não criar algo, uma fábula, assim, para me autoconsolar. Então, tem uns exemplos muito bonitos, né, do trabalho dela, de como, por exemplo, ela tem essa ideia de que o bem está lá fora, né? Ele existe. Então, tem, por exemplo, a pessoa que tu convive, ela tem certas características que, que são perceptíveis. Então, eu não posso falar coisas de, mas tu sempre está implicando, né? Esse tipo de afirmação que a gente faz, porque, às vezes, esse tipo de juízo, ele é uma falsificação. Então, a perspectiva propriamente moral envolve superar um tipo no caso dela, né, de uma atenção empática, de um amor empático, né, em direção ao outro. E me parece que nesse encontro de culturas, então, o primeiro ponto a observar é que tem atitudes, né, que elas são moralmente adequadas, né, que não são falsificadoras. E uma outra questão que eu também queria colocar é, ela vem aqui, isso eu aprendi com um texto da Linda Alcoff, chamado O Problema de Falar por Outras Pessoas, que tem aí, alguém no Brasil traduziu. É um texto muito bom também, eu acho que vai na direção, né, do que tu está colocando, porque tem várias maneiras de fazer essa abordagem, né, de temas que envolvem outros grupos, né, sei lá, da luta feminista, do antirracismo, né, e algumas apropriações, elas não são orientadas por um princípio de escuta, assim, de tentar fazer sentido e valorizar a perspectiva das pessoas com as quais nós conversamos, né? Então, ela sustenta que não existe um bloqueio, digamos, de falar pelos outros, mas o que de fato não funciona é a apropriação, né? Assim, como se alguém pudesse descrever a experiência de outra pessoa sem manifestar algum grau de abertura, né? E atenção, né, para a perspectiva que ela está tentando articular. Eu acho que essa questão é muito difícil mesmo, e a gente, de certa forma, a gente fica preso nela, porque, de certa forma, o pessoal tem tomado a política como uma construção de adversários, construção de inimigos, né? Construção de outros. A literatura infantil está cheia de monstros aí, e o tempo todo eles querem te ensinar que os monstros vêm da gente mesmo. Mas, por outro lado, a mídia vai sempre mostrando, ou a política vai sempre trabalhando com essa construção de monstros, né? Você é uma fábrica de construção e destruição de monstros, né? Mas eu queria comentar que a gente enfatizasse um pouco esse ponto do racismo, que eu acho que é um ponto mais candente. Eu estou aqui, esse exemplo do Richard Burton tem a ver com a experiência minha um pouco na Unilab, em que eu orientava um grupo de hip hop e eles tinham um trabalho científico também sobre as canções e sobre o trabalho de produção. E eu comentava com eles, quando vocês forem em eventos científicos, apresentem o trabalho que a gente estudou, apresentem esse desenvolvimento que a gente fez aqui, esse trabalho teórico, porque as pessoas vão ter curiosidade sobre vocês, muitos estudantes africanos, e vão deslocar a conversa sobre histórias pessoais. De repente, vocês vão estar falando de histórias pessoais, vão estar agradando o narcisismo do outro, mas vão deixar de ser vistos como cientistas, pessoas que têm um trabalho em comum, né? Por isso que eu pensei nessa curiosidade do Burton. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não cair nela. Mas quando a gente fala de racismo, é muito difícil, é um problema muito, muito complicado de aproximações,
de aproximar-se, porque tem significados distintos, assim. Eu não sei se a gente pode falar de um sentido unívoco, até em algumas emoções a gente fala de emoções culturais, né? Mas, por exemplo, o que o racismo é para um africano que teve a sua infância na África e vem para o Brasil mais tarde, é diferente do que o racismo para um brasileiro que está aqui desde sempre, né? Sim. É como se a pessoa não tivesse equipamento emocional até para entender que está sofrendo racismo, né? Eu queria que você contasse um pouco, você tem trabalhado a questão do racismo e as emoções. Não, esse é um tema do caráter cultural, né, das emoções também, é um tópico clássico, né, da tradição. Por acaso, é uma área que eu não estudei muito, mas eu conheço alguns estudos de uma socióloga alemã, que não vou conseguir lembrar o nome dela agora, mas ela tem um estudo tem essa disputa dentro da sociologia das emoções, entre os naturalistas, que dizem que as emoções elas são tipo um pacote biológico, né, que nós nascemos com certas emoções, e tem os culturalistas, que sustentam que as emoções elas não existem, assim, elas na verdade elas nascem da experiência cultural, né, dentro da sociedade. E é um tema dificílimo, assim, de responder, mas ela tem um trabalho muito, muito interessante com grupos da Turquia, da região mais isolada das montanhas da Turquia, que são grupos, assim, muito tradicionais, muçulmanos, e ela foi para essa comunidade para estudar o amor. E eles têm uma concepção completamente diferente da nossa, né, do amor como um amor para nós, amor romântico, por exemplo, é essa coisa de tu sentir algo por alguém, querer ficar perto dela, querer abraçar e beijar e ficar com a pessoa, né? E o que ela descobriu lá é que eles chamam de paixão, assim, e aproximam esse sentimento de algo patológico, como a descrição deles é que um espírito, a pessoa que está sentindo isso, ela foi enfeitiçada, na verdade. Então tem um menino, que é normal na adolescência se apaixonar, né, por alguém. O menino foi na feira, viu uma menina, se apaixonou, começava a falar sobre ela. Aí o que eles fazem é trancar essa pessoa dentro de um quarto fechado, no escuro, por uns dias, uma semana, assim, dão comida, mas ela não sai de casa, fica lá dentro porque ela está enfeitiçada. E aí depois passa. Então, esse sentimento patológico, né, que a gente chamaria de amor, eles têm como uma patologia. E o que para eles é o amor é a aprendizagem do convívio. Então, os casamentos eles são arranjados e a pessoa vai convivendo, vai aprendendo a conviver com o outro, como a pessoa pensa, que ela gosta e respeitando o outro, e tal. Isso é o amor, né, para eles. Então, ela tenta mostrar, mas no fim o artigo também não é conclusivo, porque é bastante difícil dizer. Então, porque de fato ele tem toda a síndrome, todas as reações do amor romântico, elas existem, mas eles tratam isso como um tipo de doença, assim, uma manifestação de doença espiritual, que precisa ser curada, e quando ela é curada, tu tem o amor verdadeiro. Então, não é fácil dizer o que é cultura, né, o que é natureza nas emoções, né. Acho que eu diria que elas são adaptadas, assim, mas a gente tem, eu imagino que nós temos uma carga evolutiva, assim, de um pacote emocional pré-programado, digamos assim, né, formatado, e depois ele vai ser preenchido aí pela forma como a cultura ensina. No Japão, por exemplo, tem essas coisas da manifestação de medo, né, em público. As pessoas não podem fazer assim, a aparência, né, muito ampla de medo ou de alegria mesmo, ela é socialmente condenável. Então as pessoas não têm esse tipo de reação.
em locais públicos, mas em casa, por exemplo, elas podem rir alto, etc., né? Então, também tem essa forma como a emoção ela é socialmente regulada, né, digamos assim, né, tem certas formas aceitáveis de expressar, e etc. Então, tudo isso é interessante, mas tu tinha perguntado também algo sobre racismo, né, que eu acabei... Eu queria saber como o senhor tem desenvolvido essa possibilidade de Sim. diálogo. Bom, isso então é sobre... Então, eu acho que é uma coisa de familiaridade, né? A gente tem que ir aprendendo a compreender, né? De interação assim com outros grupos e a forma como a emoção se manifesta. No caso do racismo, é parte também de um projeto pessoal e intelectual, também já dei aula sobre isso na UFSM, entender como emoções se vinculam com fenômenos como a desumanização, a inferiorização, o racismo, do modo geral, né? E então eu tenho feito um trabalho assim bastante amplo. Precisaria uma entrevista inteira aí para explicar, mas que vai, sim, são questões muito amplas. Por exemplo, vou fazer uma pequena listinha para ti, se me permite. Por isso, pensar o racismo como um fenômeno individual, do que a gente chama de preconceito de cor, né? Se chama no Brasil, né? Pessoas que são racistas, assim, que elas não querem tocar, elas não confiam em pessoas negras, por exemplo, ou de outros grupos também, ciganos, sei lá, chineses. Se tu pensar dessa perspectiva, aí já tem uma série de emoções envolvidas, né? De afetos de desprezo, tem afetos de ódio, tem afetos de medo, né? Medo da diferença. Agora, por outro lado, se tu pensar o racismo como tem sido defendido hoje, né, por muitos ativistas e teóricos como um fenômeno estrutural, aí também tu tem um outro registro em que tu pode fazer uma abordagem de questões afetivas, como, por exemplo, da experiência de injustiça, que é um sentimento, né, sentimento de injustiça, ou se tu pensar nas questões históricas como a reparação, por exemplo, como culpa. Então, eles têm agora alguns autores que falam de culpa branca, por exemplo, as pessoas que se sentem mal por terem a sua família ou alguém, ou mesmo pela própria forma como a sociedade é organizada que reproduz racismo, elas sentem culpa. Então, tem uma série no caso das reparações, como eu estava falando, então, existe essa forma seca, né, árida de tratar, quando, na verdade, me parece que todo o movimento é um movimento que deveria haver, né, de natureza coletiva, assim, se perceber que uma parte da nossa comunidade, né, no caso da comunidade brasileira, do povo brasileiro, uma parte da nossa população significativa foi a vida inteira, né, por séculos, assim, os seus antepassados foram martirizados, sofreram, e que isso é uma mancha, né, que a gente deveria, de alguma forma, mostrar que tem significado moral coletivo, né, que nós enxergamos esse passado e que nós temos desejo de que isso não se repita, né? Então, precisa uma encenação afetiva, de afetos de receptividade, de afetos de reconhecer erros, né, históricos, e nada disso está acontecendo no Brasil, né? Então, a forma como os sistemas têm sido tratados é da maneira mais diferente, mais grotesca, mais agressiva, assim, que se poderia imaginar, né? Então, falta uma maturidade afetiva, social, né, de compreender que
que são temas sensíveis, que tu precisa aproximar desses temas, né, com empatia, com consideração, com mesmo respeito, né, mas o respeito não é, ele precisa ter uma conotação afetiva também para ser adequado, né, nesse tipo de caso. E não existe, né? Então, e aí se fala, né, por outro lado, de ressentimento, de raiva, né, das minorias, né, que também é uma coisa, como eu já mencionei antes, é muito mal colocada, né? O ressentimento ressentimento às vezes é uma forma da pessoa se manter viva, assim, para a sociedade certos danos que foram sofridos, né? É o que o Jean Améry, por exemplo, defende sobre o ressentimento. Não, ele não tem essa visão nietzschiana, né? Que o ressentimento é algo que tu fica preso e é um envenenamento da existência, né? Porque não é não afirmativo, né? Ele diz não eu não quero saber de afirmação, né? Eu quero que o nazista que me torturou ele conviva com a minha presença, conviva com a minha dor e que politicamente, né, historicamente, se dê sinais assim que o trauma não é perdoado e não vai ser perdoado, né? Tem uma lição de encenar, digamos, esse ressentimento e tornar ele manifesto publicamente, né? Então, se tu pensar isso é uma pequena direção, assim, que os estudos que eu tenho feito, mas também outros autores têm feito, né? Direções em que o estudo da afetividade vinculado com o racismo pode ser articulado. Agora, tem outras dimensões, se tu pensar do ponto de vista individual, né? A ideia de sofrimento psicológico, o afeto, assim, o dano, né, do racismo na autoestima, na ideia de um self, de projeção de si, né, de esperança, sonhos, né, tem essa tradição do afropessimismo, né, que também vai nessa direção, assim, de tentar articular um tipo de experiência de si que é basicamente lastreada em afetos de violência, de dor, né? Então, se tu olhar para o teu passado, tu vai ver a exploração escravista. Se tu olhar para o teu presente, tu vai ver que a inferiorização, as suspeitas de crimes, né, vinculados com as pessoas do teu grupo. Então, toda essa história, né, digamos assim, afetiva é uma história negativa, uma história de dor, é uma história de morte, é uma história de não ser. Então, aqui também tu tem um outro conjunto de temas, né, de base afetiva que tem sido, né, eu tenho tentado articular isso, né, e tem mais coisas, né, tem os afetos positivos que eu gosto muito também, e que no Brasil é impressionante, assim, a alegria, né, quando a gente sai do Brasil, percebe como nosso povo é alegre, assim, tem um astral de luta, né, de suportar e manter a fé no futuro, né? Então, e como responder também a essa inferiorização de uma maneira que não não te absorve, né, o teu self, né, que ele consegue flutuar assim com resiliência, né, digamos, nesse tipo de contexto, né? Tudo isso eu acho que também precisa ser nas relações, especialmente de amor, né, com a família. Então, tem o sofrimento, mas tem a reação ao sofrimento também, que é bastante inspiradora, né? Então, tudo isso eu tenho procurado pesquisar aí com a ajuda, né, de muita gente. E o que falta ainda, eu acho, bastante no meu trabalho é o que tu tem feito, né, de tentar articular isso com perspectivas da filosofia africana, né? Isso, de fato, eu tenho usado, assim, um quadro de análise que é mais da tradição da filosofia crítica da raça, assim, americana, mas muito também da filosofia das emoções, né? Eu acho que eu não vou provavelmente conseguir fazer isso agora, né? Mas para o futuro,
eu queria aproximar mais mesmo desses estudos da cultura mesmo, né, e da presença africana no Brasil. Eu acho bem interessante, assim, eu vou comentar duas coisas. A primeira, o professor Filomeno Lopes, que veio na última POF, ele está lançando um livro agora, dia 30 de maio, em Portugal, o livro está traduzido para o português, o livro dele é Eu Não Amo os Racistas Diletantes, eu acho que em português eu não amo os racistas amadores. Uhum. Ele diz que vai defender ou mostrar que é mais fácil lidar com racista que é explícito, tem consciência do seu racismo. E eu acho que o grande problema, talvez, que a gente tenha na tradição lusófona ou latina é que o racismo vira implícito ou algo que não se diz em público, mas se faz, sabe? Eu estou pensando aqui, é o segundo ponto que eu queria colocar, eu estou lembrando aqui de um autor, o Bajonas Teixeira, que destaca que o Brasil é o país onde teve mais alforrias. Geralmente o pessoal alforriava, os senhores alforriavam os seus escravizados no final da vida para fazer uma negociação com Deus, né? E falavam lá assim, fulano está alforriado desde que continua trabalhando aqui por 20 anos e mantém a gratidão. Uhum. Então, tem que manter gratidão. Está alforriado, mas tem que ser grato ainda, né? Então, a ideia de uma vinculação emotiva, assim, como se fosse familiar, estava na negociação, né? De você abolir a escravidão, mas com bons sentimentos, eu vou colocar com sentimentos positivos. E eu acho muito engraçado que estava lá os termos que eu usava, gratidão, né? Tem que manter essa dimensão da gratidão. É uma coisa curiosa, assim, das relações raciais, como elas se projetaram mesmo, se consolidaram no Brasil, né? Tem muitas que inclusive mostra como foi um sistema complexo, né? A gente tem essa ideia que eu acho correta, né? Que foi, no fim das contas, opressivo, mas tem mil variações, né? Os historiadores têm descoberto assim, muita coisa que vai nessa direção que você mencionou, né? Sempre tem o pano de fundo, sempre é da exploração, né? Mas tu tem, por exemplo, alguns casos que daí é difícil mesmo, é uma coisa brasileira, assim, é um mal que ele ao mesmo tempo há uma tentativa, né, de absolvição, assim, eu não sei bem como formular isso, né? Mas tem o tipo assim, a pessoa X foi alforreada, mas aí ela ficou morando na família, aí depois a casa foi doada para a pessoa que ficou cuidando do casal, não sei, mais velho, mas no fim veio um filho, veio não sei quem lá e tomou. Então, tu tem essa coisa que é um pouco empodera, mas é um empoderamento da ordem do favorecimento, aí tem relações sociais muito difíceis de rastrear assim de uma maneira direta, né? Porque não são contratos, são pactos, né? Desenhados por fora, assim, que eu acho interessante, né? Muitas pessoas têm usado isso, inclusive contra a tese, né, de que a escravidão, que eu acho o Risério tem escrito sobre esse, eu acho inaceitável, né? Mas eu acho que, por outro lado, que mostra como o sistema mesmo precisa ser melhor estudado, né, e compreendido, assim, nos seus detalhes, né? Que a nossa biopolítica em termos de racismo é muito mais evoluída que em todos os lugares. Tipo, lá em Guiné-Bissau, os portugueses chegavam a usar o sistema de registro de filho ilegítimo. Você tinha lá a carteirinha, filho ilegítimo de fulano. É como a gente faz filosofia, a gente é filho ilegítimo. Sim. O lugar do filho ilegítimo está mantido, né? Tipo, nós somos filhos de uma tradição, filhos ilegítimos, assim. Mas eu vou te perguntar, Flávio, eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço no fim
para todos os convidados, e a primeira é justamente essa. O que é filosofia? Ah, é, não, tem duas formas. Eu vou demorar para responder isso. Tem duas formas de responder essa pergunta. Então, uma delas eu chamo de resposta formal, assim, a filosofia é um tipo de investigação que tem um objeto, assim como outras ciências têm um objeto. A biologia, por exemplo, estuda a vida, a química estuda a matéria, e aí a pergunta que se pode fazer é o que é a filosofia, qual que é o objeto de estudo da filosofia. E uma maneira fácil de responder essa questão é dizer que a filosofia ela não examina porções da realidade como a química, como a biologia faz. A filosofia examina o que significa investigar a realidade, né? Então, por exemplo, quais são as características conceituais da ciência, que é o que a gente faz em filosofia da ciência. Então, ela é uma forma de apreensão da realidade. Essa forma de apreensão, ela tem uma certa estrutura, e essa estrutura pode ser compreendida. Então, nós examinamos a filosofia nesse sentido formal. Ela é uma disciplina que examina os conceitos mais gerais que nós temos de aproximação da realidade. No caso da ética. Então, as pessoas se xingam, ficam com raiva no cotidiano. A filosofia, ela examina o que significa, por exemplo, esse comportamento que nós temos de qualificar pessoas como boas ou más, covardes e corajosas, né? Que tipo que estatuto tem esse tipo de prática linguística e prática humana, né, no sentido mais geral. Tu pensar na política também, tu pode ter exemplos desse tipo, né? As pessoas se irritam com guarda, né? Mas os filósofos, eles não fazem teoria sobre quantas pessoas estão irritadas com guarda, eles fazem teoria sobre da onde vem a autoridade do Estado, né? Então, são perguntas de segunda ordem, né, que a gente costuma chamar assim, né? Eu não estou interessado no mundo, eu estou interessado na forma como nós compreendemos a nossa e como nós articulamos, digamos, a nossa presença no mundo. Então, claramente, aí a filosofia ela está numa posição distinta das ciências, né, me parece. Embora eu acho que tem filosofia empírica também, né, agora, mas a nossa função, então, é tomar essas categorias mais fundamentais que nós usamos para compreender a realidade, nosso vínculo comunitário, nosso vínculo moral, nosso vínculo estético, religioso, e tentar articular isso numa teoria sistemática, né, que eu acho que é o central. Agora, tem uma outra coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que filosofia também, esse trabalho intelectual, acho que ele altera a nossa forma, altera não no sentido como causa e efeito, né? Mas ele tem potencial para que a gente assuma uma perspectiva distinta em relação à vida, né? Então, eu acho que filosofia também, ela é aquele conceito que o Pierre Hadot consagrou, né, da filosofia como modo de vida. Eu acho que a reflexão sobre esses temas de fundo, ela tem potencial, assim, de reorientação, né, de a gente perguntar, afinal, são as perguntas clássicas da filosofia, o que eu faço aqui, qual que é a minha finalidade, qual é o meu destino, e o que eu devo buscar, né? Então, eu vejo a filosofia como sendo um trabalho conceitual, teórico, de estudar as bases epistêmicas, metafísicas, linguísticas da realidade, e por outro lado, também um trabalho prático, assim, de mudança existencial, de transformação da personalidade, para que a gente não viva uma vida tão automática e tão impulsiva, né, como as pessoas têm tendido a viver, né?
Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu, vários, né? Eu tive uma relação assim muito de admiração, de realmente de ficar impressionado, né, com o talento, assim, o gênio, digamos, a capacidade, né? Foi com o Barry Stroud, que é um professor de Berkeley, e com um orientador que eu tive na Califórnia, que é o David Kopp também, muito inteligente, assim, muito profundo, tudo que eles diziam, né? Mas aqui no Brasil, aqui na realidade filosófica brasileira, eu tive vários grandes professores, né? O Porchat, acho que é de longe assim a pessoa mais admirável que eu conheci. Mas eu gosto muito, admiro muito também o Bruno Torres, o Robson Reis, meu colega em Santa Maria, por razões diferentes, assim, né? As pessoas têm características diferentes, né? Como filósofos e como pessoas, mas todos eles me foram e das mulheres, né? Eu tive poucas professoras mulheres. Acho que isso é uma coisa, uma experiência comum, né? Mas ultimamente o que tenho, que eu mais leio são trabalhos de autoras, né? Da tradição feminista que trabalham com emoções, né? Então, digamos assim, o meu grupo de heróis aí, como alunos, são a maioria homens, mas na leitura são mulheres. Gosto muito da Iris Murdoch, da Nancy Sherman, da Margaret Little, essa filósofa que eu falei, enfim, a Nussbaum, tem uma lista enorme, né, a Miranda Fricker, enfim, tem muito grande de autoras que também me interessam e que eu admiro. Qual que é a sua filósofa ou filósofo favorito? Ah, não tem filósofo favorito, acho, de leitura. Eu gosto de muita coisa. Eu gosto em filosofia das emoções, eu gosto muito dos trabalhos da Nancy Sherman, é uma professora americana. Gostei de ler o livro da Sarah Ahmed, a Political Culture of Emotions, acho que isso se chama. Eu gosto da Nussbaum, mas não tanto. Ultimamente, sim, agora, para usar uma referência muito próxima, a filósofa que eu mais admiro hoje é a Amia Srinivasan, que é uma filósofa que trabalha em Oxford, muito jovem, mais jovem, tem 30 e poucos anos, e muito talentosa, gosto muito do trabalho dela. E o filósofo que eu mais gosto, sei lá, o Peter Gold, eu estou gostando muito do Matthew Radcliffe aqui, o filósofo com quem eu estou trabalhando no momento. Professor, eu queria pedir indicações. O que você indicaria de leitura, de filme ou de música para nossos ouvintes? O que você achar interessante de Sobre indicar? emoções? Sobre o que você achar interessante, porque aí já está aberto. Ah, filmes, esse filme recente, eu tenho uma péssima memória, Anatomia de uma Queda, eu achei um filme interessante. É Assassino da Lua das Flores mesmo, eu vi aqui pelo que eu estou vendo na internet. E de livros, nossa, tem tanta coisa legal para... Não, tem esse do Darwin, que chama O Coração e Suas Atitudes. Richard Darwin, acho que é o primeiro nome dele. Meu Deus, como a minha memória é ruim. É Stephen Darwin. The Heart and His Attitudes é um livro bom para ler sobre esses temas. No Brasil tem um livro muito bom, que é o Valor das Emoções, do Michael Stocker, se consegue baratinho, por R$ 30. Esse livro é uma maravilha, muito bom. Esse do Fiéis às Nossas Emoções, do Robert Solomon, também é um livro bom. Eu estou querendo traduzir o livro do Peter Gold, chamado The Emotions, que é um livro importantíssimo na área da filosofia das emoções. Tratar das Paixões, de Descartes, também é um texto importante.
a investigação do Hume. Tem muito material nessa área, né, que vale a pena conhecer e estudar. Muita coisa sendo publicada. O Feelings of Being, do Matthew Radcliffe, é um livro importante. E, bom, acho que é isso. Eu gosto do Thoreau também, do Walden, é um livro que... Os ensaios do Emerson são livros que eu gosto. Eu vou indicar que o pessoal procure a sua página no academiaedu.edu, porque lá tem muita coisa que você tem produzido, mas também você encontra também alguns livros da editora da Universidade Federal de Pelotas, como os textos selecionados de filosofia das emoções, outros livros sobre as questões das emoções, mas uma característica importante, que é essa produção aberta, né? Você tem muita produção e muita produção aberta que está acessível para as pessoas. Eu acho isso muito importante. Não publiquei nada por livraria oficial, eu acho. Não. Eu acho que se a gente for procurar, esperar as livrarias oficiais também se interessarem por filosofia, essas pesquisas assim, vai demorar um pouco, né? Mas eu acho que é muito importante que antigamente o pessoal produzia por livrarias, mesmo de universidades. Aproveitar o espaço aqui para anunciar que agora, até julho, a gente vai publicar um livro só com verbetes relativos a racismo. Então, tem um verbete da Stanford sobre raça, um verbete sobre filosofia e crítica da raça, sobre reparações, sobre ações afirmativas, sobre discriminação, sobre discurso de ódio. Vai ser um baita volume, textos excelentes, e vai ficar disponível lá na coleção Investigação Filosófica do NEPFIL, lá da Universidade de Pelotas. Essa coleção é uma preciosidade justamente por isso, essa produção pública e muita coisa para ampliar o discurso. É um material de boa qualidade, né? Assim, os textos são sempre muito bons. Eu tinha separado o Fiéis das Nossas Emoções para indicado, Robert Solomon, só que eu queria, então, indicar outro livro dele, Paixão pelo Saber, eu acho que é o nome do livro, um menorzinho, porque tem uma coisa interessante. Ele é um dos filósofos que amplia o cânone da filosofia, né? Ele tenta trabalhar com filosofia intercultural. Eu acho que essa abordagem dele é muito interessante. Nos trabalhos sobre história da filosofia, geralmente ele leva a filosofia para dialogar com filosofias africanas, indígenas, orientais. Então, o Solomon tem essa pegada bacana. E eu vou indicar um livro de literatura que está aqui na minha mesa, que é o Casa de Bonecas, do Ibsen, Henrik Ibsen. É uma peça de teatro que eu acho que é muito interessante para a gente também problematizar nossa perspectiva em geral sobre a filosofia, porque a gente parte muito dos discursos masculinos, estamos nós dois homens aqui discutindo sobre as emoções, né? E uma das críticas que a gente pode sempre fazer à filosofia é essa perspectiva hegemônica masculina e como isso cria uma cegueira, como isso cria uma dificuldade para ver muitas das ambivalências, né? Eu acho que o Flávio também indicou alguns textos do Hume. Eu acho que seria interessante também o pessoal dar uma olhada no que Hume faz com as pessoas também, porque eu acho muito interessante que eu vi que o Flávio tem uma pegada humeana, ele teve um estudo sobre Hume, aí eu vejo a Débora Danovski, também com essa base humeana. O Hume tem ajudado as pessoas a fugir de certos dogmatismos, mas a direção que elas vão tomar depois tem sido muito diferente, acho bacana isso também. Então, e eu tô com um outro texto na mesa aqui, que é um texto estranho, não sei por que eu comprei esse texto, mas eu acho que vou indicar também, por curiosidade, acho que é um livro chamado Contentamento, do Dalai Lama e do Desmond Tutu. É aquele tipo de livro encomendado para ser best-seller, né? Mas eu acho interessante ver o que eles estão falando, como é que eles estão abordando essas dimensões emocionais, assim. Está em português, né? Tá em português, assim, eu acho que eu não sabia, mas é um livro que eu gostaria de ter também. E tem um debate sobre perdão envolvendo o Desmond Tutu, né? Eu estava lendo sobre isso na época da Comissão da Verdade, lá na África do Sul, né? Ele tem uma posição, assim, bastante cristã, né? Assim, de perdão. Mas tem muitas pessoas que estão criticando essa posição, então eu acho que seria legal ler o livro dele.
Obrigado pela indicação. Eu acho que acaba sendo necessário a gente ver como essas perspectivas se chocam também, porque eles são muito amigos e tem muita coisa em comum, mas tem alguns pontos assim que os dois acham que não é possível chegar tão longe, né? Numa direção ou noutra, né? Por exemplo, o Dalai Lama está sempre falando para você se colocar na perspectiva mais ampla para se passar do sofrimento individual. E às vezes o Desmond Tutu acha que potencializar essa dimensão individual pode ser interessante, né? Eu fico imaginando como você pode combater o racismo se você tomar uma perspectiva tão ampla. Então, eu não sei, eu acho que é interessante ver a diferença. Outra indicação que eu estava esquecendo, que é importante também, o canal do YouTube do professor Flávio, né? Ele tem muita coisa no canal do YouTube dele, muitas palestras, textos de aula, e eu acho que tem um material lá que, para quem se interessou por essa conversa de hoje, vai conseguir aprofundar. E eu agradeço muito essa possibilidade de diálogo. Deixa o espaço aberto para o senhor divulgar, deixar seu recado derradeiro. Obrigado, Marcos, e parabéns, como eu falei, pelo teu trabalho, um trabalho importantíssimo de ampliação, né, de acesso e de levar a voz da filosofia, né, mais longe. Eu acho muito importante, muito bonito o que tu tem feito, e quando precisar, o que eu puder ajudar aí com outros temas, quando eu terminar o meu livro sobre racismo, a gente conversa daí de novo. Tá combinado já. Um abraço.